vou fazer uma pergunta, parece que sai do tema, tá? Mas é porque ela tá vindo aqui na minha cabeça. A sua criatividade, ela é artística ou ela é de junção de partes, de pontas? Junção de parte. Minha criatividade artística não sei desenhar gatos de bolinha. Tá. Você entendeu porque eu fiz a pergunta? Sim. E eu falo que hoje em dia... Isso é uma baita arma para quem quer despontar na empresa. Você fica né? assim, porque eu não sou uma pessoa criativa. Todos nós somos. O lance todo é como é que você estimula isso. Eu não sei desenhar gato de bolinha. Minha família inteira é de desenhista. Meu pai, meus dois irmãos... Se sentir muito mal, né? Não, o cara senta... deixa eu fazer um rascunhozinho aqui. Aí tu olha lá, parece uma obra de Picasso. Aí você olha pro seu gato de bolinha, saiu torta. Bom... Minha criatividade vai ser de juntar os pontos de outros lugares. Juntar os gatos vou pegar perfeitos, o seu. Vou pegar o seu Picasso, vou colocar numa moldura maneira, vou procurar quais são os mercados onde o seu Picasso pode ser melhor vendido, qual é o melhor canal para fazer isso, vou colocar o preço. Essa é a minha criatividade. Eu brinco, falo dentro aqui da empresa e também, né, eu acho que se você é muito bom naquilo que você faz, você tem um limite. Qual que é o limite? É o limite do mercado, da sua carreira. Se você consegue fazer pessoas muito boas entregar os seus melhores, cara, o seu limite é o quanto você quiser. Porque aí você tá com a carta na mão, né? Porque muita gente escolhe carreira em Y. Sim. E as empresas procuram essas personas, né? Personas com um mindset igual o seu, assim. Porque quando passa, a galera pega, né? Porque, na verdade, ajuda muito. Se eu fosse uma pessoa especializada, se eu ficasse numa área de especialização, e eu tive um momento em que eu tive que decidir, se eu quisesse me especializar, ficar só trabalhando com marketing dentro daquela cadeira, era aquele ciclo que eu ia fazer, pronto, e acabou. É ótimo também, né? Porque não tem absolutamente nada errado muito disso, né? com ele. Nada de errado com ele. Só que eu não consigo me prender, a rotina eu acho que é mais do me entedia. Eu acho que é mais do que a carreira personalidade. em Y. Eu acho que é mais do que a carreira em Y. Eu acho que é uma habilidade de talvez não ver o plano como uma sequência, e sim como mais um cubo. Você tem mais caminhos do que o próximo, assim. Você tem E eu acho que quem consegue fazer isso aí tem... E que foge. Eu olho no padrão e eu vejo, entendeu? E foge um pouco do... passei 2 anos como analista, agora eu sou um especialista, agora eu vou chegar... E aí, o que acontecia muito no passado, a pessoa não tem capacidade de ser gerente de pessoas, mas ela vira gerente de pessoas porque não tem outro caminho. Não, quando ela... entendi. Sim. E, na verdade, tudo que ela queria era continuar programando. O que é muito bom também, né? É muito legal. Por isso a carreira em Y é tão importante, porque quem quer continuar se especializando ao máximo e virar o suprassumo... Vai na linha do cientista, né? Vai na linha Esse cara tem que ter espaço para ele se sentir reconhecido financeiramente e adequado na organização. E dá uma baita raiva, porque no Brasil, poxa, a gente vê que, né, a gente tem cientistas brilhantes, pessoas, tanto na empresa como na parte de pesquisas estimuladas por empresas, por governos, mas às vezes esse pessoal não tem o reconhecimento que... Eu brinco, né? Eu falei, pô, esse pessoal que tem aí... E não é hiperespecialização em carreiras, né? Não é só tecnologia, é qualquer uma. Cara, mas, sei lá, estudo de materiais, não importa o que for. Cara, a gente tinha que ter uma linha bem estruturada, porque isso forma a indústria do país, e aí vamos dizer assim, a gente consegue... Eu tenho um amigo resolver que ele essa temática importante ele abandonou aí, né? a vida corporativa, trabalhava numa empresa bem legal, com cargo de gerência, tinha um dinheiro legal, e decidiu abandonar e virar pesquisador. O primeiro impacto foi grande. Mas ainda tem. O problema é que aí vira uma coisa meio cíclica, depende do governo, depende do investimento. Depende do tema, Exato. Isso. Mas ele trabalha exatamente com pesquisa de materiais. A importância tinha que ser a segurança financeira para essa turma. Independente de quem fosse a cor da bandeira que tivesse por ali. Não importa. Exato. Legal, tu tá classificado no programa X, fez as provas, mostrou, você vai fazer isso mesmo, legal. Cara, tu pode trabalhar 50, você vai ganhar tanto, você vai ficar 20 anos trabalhando aí. Se você não gerar nenhuma patente útil, beleza, mas tu tem que pesquisar e fazer. Porque às vezes a criação não é...
ela é cumulativa. E alguma coisa da pesquisa dele vai ser aproveitada em outro lugar, que vai ser aproveitado, que vai virar o puta produto dali a 5, 10 anos. E essa é a maior parte da produção, né? Não é a entrega final, são as partes, né? Mas esse pensamento de longo prazo, ele é muito complexo. Sim. Então, até dentro do meu próprio time, essa área começou em setembro de 2022. Então, hoje a gente fala assim, tá, como é que a gente vai gerar valor? Como é que eu faço uma avaliação do que a gente está entregando em termos de produto de dados? Cara, sensacional essa aí que você entrou. E é super difícil. Sim. Porque se eu for fazer só pela parte de savings, ou seja, eu economizei tantas horas de tantas pessoas... Acho que é o comecinho. Esquece isso aí, você vai descobrir que você está dando prejuízo. E é a última coisa que você quer mostrar. Depois a gente até compartilha, assim, eu já fiz uma implementação dessa linha e foi essa pergunta. E acho que eu consegui chegar num cenário mesmo. E é muito importante, tinha a ver com PMO e tal. Exato. Essa ideia é isso mesmo? Então aí você põe uma grana lá, agora vamos fazer. É isso. Aí deu certo. Então agora a gente está nessa fase de, ótimo, vamos começar. É a engenharia, né? Um processo para estimular. E tem que ter uma parte financeira, tem que ter alguém de finanças olhando para isso falando, eu concordo com esse cálculo de retorno do investimento. Não vai me criticar depois, porque é grande o investimento. Sentamos todos juntos na mesa, assinamos o contrato com sangue. E agora porque na hora que vai olhar no final do ano no painel de um cientista de dados, um analista, um estatístico, um matemático, um líder, tal, já estamos em 200 mil no mínimo. Mas não sei o que, poxa. Exato, o investimento é alto. Sim. Então tem que ter um retorno seguro. E assim, não é a gente só faz isso porque vai dar retorno. Não, tem toda uma estrutura por trás. Então, essa parte, principalmente você falou esse negócio de sair do descritivo para o preditivo. Se você não tiver descritivo, significa que você não tem uma base de dados minimamente decente para poder tentar fazer alguma coisa. E você está num run the business muito forte. E tá só mostrando, tem um mato alto gigante para resolver ainda. Aí agora, finalmente, a gente chegou numa fase que eu posso falar para um líder qualquer, falar para um country president, falar assim, então, se você só quer ver o que está acontecendo, tem um canal de TV a cabo que chama SI Intel, que é uma plataforma que a gente tem que gera dashboard. Por exemplo, o canal de TV a cabo chamado SI Intel tem tudo que você quer ver. Programação completa. Sei. O time que a gente tem aqui, que ele está pensando como é que ele vai tirar mais valor do que a gente tem aqui próximo, dentro. Né? Já está no day after já disso aí. Então, mas isso é um desmame que também é complexo. Não, isso daí é passivo de burnout, né, galera? Porque é difícil. Muito. O ser humano... Olha, tem duas coisas que eu sei que é bastante desafiador e eu queria saber a sua opinião. O tal do OKR, porque é um negócio super simples, é óbvio, assim, cara, uma pessoa minimamente letrada num pouquinho de gestão, ela entende para implementar um parto e a parte do Data Analytics. E o que você enxerga, assim, na sua visão, que é o que causa um pouquinho de adoção do desafio? A gente fala, né? Tudo é processo, pessoa e ferramenta. Dos três, qual que você acha que dá mais... Mas são as pessoas de longe. Principalmente porque você tem que andar de mão dada com o negócio. E o negócio, ele sempre... o vendedor, ele sempre vai achar que o tempo dele é mais valioso de qualquer outra pessoa. Então, ele não quer fazer o mínimo necessário. A gente dá para ele uma ferramenta onde ele só tem que clicar e achar um filtro. Ele vai achar que clicar e achar o filtro é um trabalho porque ele tem que estar no cliente. Ele não está errado. Sim. Ele não está errado. Tem que ser intuitivo. Mas vai ter que ter algum esforço dele também. Mas aí com o Data Analytics, por isso que você tem aquele exemplo do meu amigo. Na verdade, o que eu acredito, né? Não sei se você compartilha, e até foi um aprendizado com esse rapaz. Cara, juntas 20 vendedores, entende o que eles fazem, tira a função do descritivo e já coloca, olha, aconteceu tal coisa, qual que é a sua opção? E aí deixa o cara dar um like. Mas é difícil até para fazer isso isso. É complicado. Lógico que é. Porque se você vai fazer... A gente fez algumas dessas tentativas. Vocês já passaram por essas tentativas? Já. Gostei do seu... Veio carregado de emoção. Eu vi para uma reunião uma vez, cara, era tipo uma ferramenta que foi feita para ele, era para ele ver, para os vendedores verem o quão próximo ou quão longe estava do target que ele tinha pelo trimestre. Então, qual era o objetivo? Amigo, você pode entrar aqui todo santo dia e ver quantos reais está faltando para você bater sua meta. E aí, se eu fosse vendedor, na minha cabeça funcionava super simples. Você achou que ia lançar todo dia venda, não, né? Eu achei que ia ser super simples. Se eu fosse vendedor, pra mim era super todo simples. Todo dia, eu ia vai lançando. Para chegar a tanto, e na verdade eu quero fazer tanto mais 10, porque eu quero o top do top da comissão.
eu vou visitar tantos clientes, eu acho que daqui eu consigo tirar tanto Negativo, o dinheiro. vendedor não é assim que funciona, tudo oculto, eles não querem compartilhar. Longe, cara, nem de longe. Aí o cara, eu entrei na reunião, o cara, aí eu fazia isso no Excel. Eu, como assim? Você fazia essa máquina maravilhosa que a gente montou pra você no Excel? Demorava mais horas aí, mas eu fazia isso no Excel. Mas é por causa da cultura, né? Mas e eles não querem lançar, não E aí querem o cara, dar visibilidade. aí você... Aí Chega um dia antes do marco, todo mundo sobe, né? Exatamente. É muito engraçado. E o pior é que aí você chega na reunião, nessa reunião que o cara falou isso, eu fazia isso no Excel. Aí eu, o Excel você não conseguia fazer refresh diário. Hoje você consegue fazer refresh diário. Você pode planejar como é que você vai fazer suas visitas, quais são os clientes que você tem que visitar, porque você sabe Baita quanto dinheiro, né? Fazer você tem que trazer até o dia 31. Não gostei da cor desse filtro, não. Cara, tu não tá ouvindo. Aí eu ficava assim, não, cara, eu não tô ouvindo isso. Então, mas aí sabe qual que é o meu medo? Por isso que eu digo que pessoas Pra de longe galera... é o pior. Então, porque quando o pessoal não faz uma adoção nesse nível, o que é o próximo passo? Aí pessoas como você já vai começar a pensar e falar assim, ou, né, você vai pensar assim, tá, entendi, eu tenho o meu CRM já tá ficando estável, eu já sei a venda histórica, eu já sei venda recorrente, eu já sei que o cara, na verdade, o próximo passo, você não vai perguntar para ele para lançar, você vai falar o que para ele? Você vai falar assim, olha, baseado no seu histórico, você tem que vender tantos R$1.000 pro cliente tal até tal hora, senão o seu supervisor vai ser acionado. Olha que merda de vida. E é o que você quer evitar. Então, mas é o que mais fácil pra vocês fazerem. Com a equipe que vocês têm, você já faz, você já tem essa informação. Tem, mas você não mas quer por que chegar fazer nesse isso? nível. Mas é chato. É o contrário, você quer transformar esse vídeo. Aí eu entrei numa cruzada. Então, que é a minha cruzada da transformação cultural. Não, amigo, vou te explicar. Sim. Olha só. Tudo bem, você Então, fazia isso no nem ter Excel. a ferramenta, né? Se ele fizesse o mindset certo. Exato. Você já tem o Excel, beleza. Eu troquei o Excel por uma coisa que você consegue ver visualmente. Além disso aqui, você tem acoplado a essa ferramenta, você tem aqui uma visão de todas as suas oportunidades. Quanto tempo levou para você fechar uma oportunidade na média? Então, já dá para você ter uma ideia de que tem algumas aqui que estão levando tempo demais. Então, por que você não vai fazer mais visitas para esse cliente? Aumentar o funil, faz mais visita. Sabe? Mostrar o tempo todo para ele são os insights, o que ele pode tirar de insights daquilo. E essa transformação, ela é lenta. E aí vem sempre um gênio que fala assim, porque a gente não faz isso com IA. Mas a IA já está aí. A IA está te dizendo que você tem uma probabilidade de fechar esta proposta de 50%. Mas você só vai fechar essa proposta se você for lá. Sim. O next best, a próxima ação boa, né? Enfim. Exato. O IA não vai fechar esta proposta para você. Porque se chegar no nível, e em algum momento vai chegar, não tô dizendo... negociações. Exatamente. Né? Serão estar aqui, né? Você virou o trocador de ônibus. Sim. Você quer virar o trocador de ônibus ou você quer usar as ferramentas a seu favor e se tornar, ou melhor, como diz meu chefe, o vendedor que anda de Ferrari? É isso aí. E aí, vou fazer uma pergunta. Você citou algumas vezes aí na nossa conversa, né, que você falou assim, porque o meu dia eu tava já com pouca hora do dia, né, e aí eu fiz mais coisa. Aí você comentou, né, de toda essa parte de dados, você comentou da parte da atuação no board de algumas empresas, mas tem um tema também que você incorporou aí na sua jornada, que é em relação à diversidade, equidade e inclusão. Como que isso entrou? Como que você está conciliando? Quais estratégias? O que você compartilha com a gente aí desse tema tão importante aí? Tem uma coisa muito boa dentro da Schneider. E eu falo isso sem nenhum tipo de juízo de valor, porque tem muitas empresas que fazem muitas coisas boas, tá? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, você pode procurar ranking, você sempre vai ver Natura, vai ver Boticário, vai ver Johnson & Johnson. Tem muitas empresas que fazem muitas coisas boas. Mas o que eu costumo dizer é que eu acompanhei nesses 18 anos o Walk the Talk. Desde 2008, quando a gente assinou o He4She com a ONU. Naquele momento, a gente assinou um compromisso de que ia haver uma mudança em relação a como a gente tratava a qualidade de gênero dentro da empresa. E eu vi isso acontecer. Então, quando eu entrei na empresa, onde o board da Schneider era 100% composto de homem branco francês
50 e poucos anos a mais, uma mulher, 2 filhos que não trabalham. E hoje você vê 47% desse board composto de mulheres, de outras nacionalidades, e você vê essa diversidade na veia. Então Isso teve fez parte do planejamento e não foi para por inglês ver e mídia não foi ou por PowerPoint. consequência. Faz parte do dia a dia. Exato. Isso você viu acontecendo, Eu né? vi acontecer. Você não estava nessa temática, né? Não. É recente isso. Na Você está época, 2 anos, né? Nessa 2 anos também. Enfim. Tipo, na época eu estava mais preocupada com outra coisa. Você tinha toda essa encrenca que Exato, você falou mais coisa, eu tinha todas essas idas e vindas de que eu ia estudar, que eu ia fazer e... Aí você viu isso... Exato, enfim, mas eu vinha acompanhando. A empresa adotou isso como uma cultura mesmo. E a gente começou a colocar no nosso relatório anual, para os stakeholders, nosso acionista tem meta. A gente tem um KPI que chama SSA, que é Schneider Sustainability Index, que dentro desse Sustainability Index tem vários pontos de sustentabilidade e um deles é igualdade de gênero. A gente quer 50% de mulheres na entrada, 40% em gerência média, no mínimo 30% em cargos de liderança. E isso é cobrado de cada country president quando a gente faz revisão de quarter. Esse ano, a gente termina com esse KPI. E a gente já atingiu a meta para ele. Então, assim, como a empresa como um todo, você vê que não é só o blá blá blá, tem não é um ação. projeto, não é uma ação. Exato. Tá no DNA da empresa. E quando eu voltei para o Brasil, quando eu estava nos Estados Unidos, isso era uma coisa muito forte. Então, eu brinco que eu sobrevivi ao primeiro governo do Trump. Foi suficiente para eu não querer mais voltar para lá. Mas era muito forte o trabalho, principalmente dos grupos de afinidade. E os grupos de afinidade dos profissionais negros é fortíssimo, eles continuam muito fortes. Então tinha todo esse trabalho com os funcionários, de ir na universidade, onde os caras estavam fazendo faculdade, e convencer mais pessoas pretas a entrarem na empresa, de ficar vigiando quantas pessoas pretas tinham sido promovidas, etc. Tinha todo um relatório que era feito com esses dados. E foi aí que eu comecei a trabalhar com isso, comecei a trabalhar lá. Eu me envolvi com esse grupo de afinidade, vi todas essas ações que eles estavam fazendo, achava aquilo o máximo. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi que muitos desses grupos de afinidade já existiam aqui. Okay. Já tinha um trabalho estruturado. Não criei absolutamente nada. Então, assim, o meu trabalho como líder da região é impulsionar os países. Eu brinco que eu sou a pessoa chata. Que quando o Brasil, por exemplo, decidiu assinar o Pacto Global da ONU, raça é prioridade, o presidente da Schneider Brasil naquele momento foi para a mídia e falou: eu estou assinando que dentro da Schneider Brasil nós vamos ter 50% de líderes negros até 2030. Qual é o meu trabalho agora? É sentar com o Brasil e falar: então, como é que está hoje? O que melhorou do ano passado? Quais são as ações que vocês vão fazer para poder melhorar esse número? Porque a gente tem 2030. Como é que vai ser a melhora de ano a ano até realmente chegar nesse target? Quais ações estratégicas, que ações reais, né? Meu trabalho é interno. Sim. E grande parte desses grupos, todo o grupo de afinidade, ele é composto de voluntários. Então a gente tem os 5 pilares: gerações, gênero, pessoas com deficiência, LGBTQI, APN+, e racial. Cada um desses pilares tem suas metas e, assim, algumas a gente tem por lei. Nós temos uma meta de pessoas com deficiência de acordo com o número de funcionários que tem na empresa. Mas não é só você bater a meta, não é só ter um número. Lei, é por causa da estratégia que a empresa colocou. Exato, porque quando você começa a ter visões diferentes, você traz pessoas diferentes, você tem resultados diferentes. Então, quando eu falo para o RH que eu vou esperar o meu unicórnio, porque eu queria contratar uma mulher preta para uma determinada posição, é porque eu sei que ela vai fazer uma diferença no todo. Ela vai somar muito mais. Competência é o mínimo. E competência a gente sempre teve. Não é aberta a discussão. Porque tem sempre um que vai falar assim: mas e o ou? Não, gente, não é ou, é sempre e. E uma vez eles me perguntaram assim: mas os homens estão se sentindo desconfortáveis porque a gente fala muito de carreira da mulher. Eu falei: mas galera, se a empresa cresce, o bolo cresce, tem espaço para todo mundo. É um e. Sim. Não é um ou. E aí, como eu me envolvi nesse papel, foi exatamente isso, para poder fomentar dentro da liderança esse pensamento de que é um e que a gente tem que trabalhar junto para chegar lá. E não é só bater um número, é fazer com que essas pessoas entrem na empresa, se encontrem lá e que queiram realmente fazer sua carreira, crescer e trazer mais pessoas, porque essa diversidade, ela traz dinheiro.
Ninguém faz isso por filantropia. Quando a gente estava falando que se a área de dados dá Geralmente, dinheiro... quando entra pelo caráter de filantropia, assim, acho que as pessoas percebem que está sendo feito assim, né? E aí acho que não existe não fica legal, né? Não existe. Tem que ser por uma Eu estratégia, não uma consigo crença. entender qualquer empresa que faça isso, porque o objetivo da empresa no final é o lucro. Esse tema é muito importante, né? Essa adoção, né, que vocês fazem dentro da empresa, essa estratégia, né, ficou claríssima a sua explicação. Outras empresas procuram vocês, tentam entender. Tem várias empresas que participam dessas iniciativas. A Schneider participa de algumas, mas se você for olhar, por exemplo, nesse Pacto Global, tem mais de 500 empresas no Brasil. Que legal, não sabia. Bastante. A iniciativa empresarial, que também trabalha com isso, tem mais de 2.000 empresas lá. Você falou que a B3 também tem... A B3 tem um programa de Conselheira 101. Uma qualificação, que eu acabei me envolvendo em conselho, foi através do Conselheira 101. E o Conselheira 101 partiu de um grupo de mulheres durante a pandemia que decidiu que, se todo o conselho de empresa é igual, não vai ter diversidade nenhuma, a oportunidade de crescimento fica bloqueada. O que a gente faz para modificar isso? E nesse momento que elas começaram a fazer esse movimento, ainda estava nessa discussão de por que não tem que ser competente. Gente, a competência é o mínimo. Basilares, né? Vocês já estavam mais para frente, a experiência. Exato, já estamos em outro patamar. Vamos parar com essa discussão rasa, vamos passar para outro patamar. Porque acho que até faz perder a força de um tema tão importante. Né? Exato. Vamos parar de ficar tentando separar os grãos de arroz e vamos fazer o baião de 2. Vai ser isso aí, boa. O que é... Eu não vou comer arroz cru. Então, vamos fazer o baião de 2? Vamos vender o baião de 2? Vamos fazer um baião de 2 gourmet, com menos gordura, e vamos vender pelo triplo do preço. Esse é o que a gente quer chegar. Maravilha. Não, sensacional. E a área de dados, ela é diversidade na área de dados é essencial. É essencial. Porque senão você vai continuar cometendo erros básicos, como, por exemplo, a identificação por face, que sai que o Michael B. Jordan é um bandido procurado na Bahia. Se você não tem nenhuma pessoa preta nesse time de desenvolvimento, esse tipo de erro vai acontecer. Como é que você está treinando esse algoritmo? A tecnologia ela não é racista, ela só é treinada por dados racistas. Então tem que ter alguém ali que faça diferente. Sim.